O empoderamento feminino é uma realidade no Brasil e no mundo. E as mulheres estão cada vez mais conscientes de seu espaço na sociedade e em lugares de comando também. E hoje eu vou conversar aqui com uma dessas mulheres fortes, super poderosas, que com poder de decisão e com uma trajetória inspiradora e única. Seja muito bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Perfil e Negócios. Eu estou aqui com a Andréa Álvares, executiva de sucesso e com experiências em cargos de liderança em multinacionais, como a P&G, PepsiCo, Natura, enfim. Andréa, seja muito bem-vinda, que bom você estar aqui com a gente para compartilhar aí toda a sua história, um pouco da sua experiência. Obrigada. Imagina, o prazer é meu, uma honra. A gente já tinha tentado fazer dar certo esse encontro e estou muito feliz que agora deu certo. Muito feliz mesmo. Verdade. Bom, eu queria começar te perguntando como que tudo começou na sua vida. Como é que é a sua formação? Você é daqui de São Paulo? Como é que começou? Tá. Eu não sou paulista, eu nasci em Goiânia, sou goiana. E morei em Brasília há 6 anos, meus pais faziam um UNB, a gente morou em Brasília quando eu era menina. Fui para Goiânia, depois a gente foi para os Estados Unidos, eu morei 5 anos lá, porque minha mãe foi fazer o doutorado dela lá, e aí meu pai fez o mestrado dele, a gente morou na Califórnia 5 anos. Aí voltamos para o Brasil, eu fiquei em Goiânia mais uns 3 anos, e até então eu ia ser bailarina clássica, tinha esse sonho, tinha inclusive a chance de estudar na Inglaterra, com uma bolsa na Royal Academy. Você tinha estudado balé lá nos Tinha Estados Unidos? estudado a minha vida inteira, em Brasília, em Goiânia, nos Estados Unidos, de volta, e tinha uma metodologia chamada Royal Academy, que Sim. eles também testavam, né, faziam os testes, e tinham professoras eu fiz inglesas balé, lá, eu fiz então. também o Royal. Exatamente. Nem sei se existe hoje, ainda Existe ainda. E aí eu tinha feito um exame, tinha que fazer o Advanced e, teoricamente, ia seguir indo para a Inglaterra para estudar e seguir carreira de bailarina. E aí, uma semana antes do meu último exame, eu tive uma tendinite no tendão de Aquiles. Fiquei impossibilitada de fazer o exame, tive que parar durante um tempo para fazer uma recuperação e nesse momento mudou uma chavinha na minha cabeça, acho que eu achei que aquilo, não sei, me senti traída assim um pouco, sabe quando você sente que você entrega tudo de si e dá errado? Isso você tinha quantos anos? 16 para 17. E aí eu falei, não, vou fazer faculdade, só que aí eu não sabia que faculdade que eu ia fazer. E aí decidi prestar administração de empresas, porque eu achava que era um curso amplo o suficiente para eu decidir depois o que eu queria fazer. E aí vim para São Paulo, prestei Fundação Getúlio Vargas, entrei. E aí me mudei para cá, com um colchão e uma mala. E fui morar com umas primas minhas numa república na Alameda Santos. E aí fui fazer GV, e na GV, aí eu gostei muito da faculdade, adorei o ambiente, achei que era um lugar que me estimulava muito. Intelectualmente, mesmo era interessante aquele espaço. E aí acabei entrando para as empresas, né, para o mundo corporativo. Primeiro eu fiz um estágio na PwC, que não está lá, mas que era Pricewaterhouse na época. Aí, mas contabilidade, auditoria não era minha praia, fiquei lá 2 anos, mas não era o que eu queria fazer. Vi um anúncio da P&G na faculdade, falei, gostei dessa empresa, fui para lá, foi minha primeira grande escola. Você foi estagiar? Fui estagiar e fui efetivada, virei gerente. E aí tive minha primeira filha lá também, nesse período fui fazendo filhos enquanto eu estava trabalhando também. Tive a Júlia quando eu tinha 28 anos de idade. E aí fui para a PepsiCo, fui convidada já como diretora, com 29, eu fui como novíssima. A primeira. Você cresceu rápido, né? Cresci, nessa época eu cresci bem rápido. E aí, com 29 eu assumi essa posição de diretoria, a Júlia tinha 1 ano, fiquei na PepsiCo 15 anos, virei presidente da divisão de bebidas, depois gerente geral da divisão de snacks, eu assumi como presidente com 39 anos de idade também, da divisão de bebidas. Nesse período fui expatriada para a Argentina,
tive o Rafa, tive depois a Manu, né? Tive a Júlia, o Rafa e a Manu, então fui fazendo um filho a cada 4 anos. Eu brincava que a cada troca de presidente eu fazia um filho. E aí vivi uma experiência muito desafiadora na Argentina, porque o pai dos meninos ficou no Brasil, porque ele tinha a empresa dele, não conseguia se mudar, então ele ia todo fim de semana. Caramba! Então assim, eu tava sozinha, com 2 filhos, engravidei da terceira, num país, assim, diferente, cuidando de 3 operações, Sim. porque eu era responsável por Argentina, Uruguai e Paraguai, a reentrada no Paraguai, de todo o negócio de bebidas, então foi bem desafiador. Ainda tive toxoplasmose na gravidez da Manu. Então, enfim, foi uma época incrível, assim, profissionalmente espetacular, pessoalmente muito desafiadora, assim, a ponto de eu um dia me ver, assim, num hospital, numa situação gravíssima, com uma pessoa que estava lá me ajudando, eu grávida de 8 meses, com diagnóstico de toxoplasmose sozinha. Eu lembro que eu olhei e falei assim, como é que eu me coloquei nessa posição, assim? Como é que eu vim parar aqui, né? E aí eu pedi ajuda, né? Aprendi a pedir ajuda. Nesse momento, assim, Não tinha familiar ali, né? Não. Aí nesse dia eu liguei pra todo minha mãe, minha sogra, falei, pelo amor de Deus, eu tô precisando de ajuda. E aí elas foram. Ai, que legal. Meu marido também, né, ele conseguiu ir nesse fim de semana, porque justo esse fim de semana que aconteceu esse caos, ele tinha tido um imprevisto e não conseguiu ir, aí foi todo mundo pra lá. Enfim, aí voltei pro Brasil. Depois disso, a gente chegou à conclusão que estava um pouco demais aquele desafio, né? E a Manu é pequenininha, com 1 ano. Aí voltei pro Brasil e voltei promovida. Aí assumi uma posição de América Latina, ou de América do Sul na época. E, enfim, aí fiquei na PepsiCo 15 anos, até que recebi um convite incrível da Natura para ir para lá. Para cuidar das áreas de marca, inovação, e depois assumir sustentabilidade, depois assumir os negócios fora da América Latina. E foram 7 anos, quase 7 anos, assim, incríveis, muito incríveis. A Natura era uma empresa que eu admirava muito e tinha vontade de conhecer de perto. Uma posição muito interessante. E por aí foi. Aí saí, né, tivemos uma divergência de entendimentos ali, Natura e eu, saí. E eu estava há 30 anos trabalhando direto, falei, eu vou fazer um sabático. Né? Maravilhoso. Vou parar, podia, um privilégio, reconheço o privilégio de poder tomar essa decisão e de fazê-lo, mas eu podia, então eu falei, vou parar por 1 ano e vou ver aonde que eu quero alocar a minha energia vital. Eu estava com 51, tô com 52 agora, né? Tava com 51 anos e eu falei, não sei aonde eu quero colocar minha energia. E eu acho que eu tenho uma bagagem interessante e eu quero saber aonde que essa bagagem e esse foco e essa alocação de vida, né? Porque eu acho que você vai chegando perto dos 50, você vai falando, a vida vai ficando cada vez mais tangível seu fim, né? E como é efêmero, e como a gente tem pouco tempo aqui. Então, o tempo começa a valer, acho que mais do que qualquer outra coisa, é onde a gente aloca o nosso tempo, a nossa energia, nosso coração, nossa alma, né? E aí eu falei, eu quero, antes de pular numa próxima oferta de emprego, pensar onde que eu quero estar. E aí eu fui fazer o caminho de Santiago de Compostela, fui andar 800 quilômetros de mochila nas costas, sozinha. Conta tudo! Como é que é isso? Quantos dias? Eu fiquei 31 dias caminhando. Sozinha? Sozinha. Com mochila? Com uma mochila. 800 quilômetros pelo norte da Espanha. Sim. Foi espetacular. Como é que é? É muito transformador. Assim, eu fui com essa intenção. Não, assim, já teve casos. Tem um caso que eu, assim, de uma moça que uma vez, sim, foi assassinada no caminho, mas foi, tipo, eu me senti muito segura. Eu acho que talvez houve 3 momentos onde eu me senti insegura em 31 dias de caminhada. Porque, de fato, tinha hora lá que eu
tava 3 horas sem ver uma alma viva, assim, numa estrada erma no meio do nada. E acho que teve um momento onde eu tava completamente sozinha, que eu não via mais, não via ninguém há horas. E aí eu falei assim, nossa, acho que eu tô no meio do nada, né? Assim, se alguma coisa acontecer aqui, acho que, sei lá, pega lá? O celular pegava. Menos mal. O celular pegava. Eu tinha me desconectado de todas as redes sociais. Porque só faz sentido ir também se desconectar, né? E eu tava em saí de todos os grupos de WhatsApp, exceto, 3 ou 4. Mas assim, não, teve uma vez, assim, as 3 vezes que eu me senti intimidada ou com medo, foram 3 vezes onde eu tava andando, não tinha ninguém, fazia muito tempo que eu não via ninguém na estrada, e veio um homem na direção oposta. E aí, na direção oposta, eu falo, o homem não é um peregrino, né? Que o homem tá andando no outro carro, Santiago de Compostela tá pra lá. Mas tem que voltar, não volta pelo mesmo caminho? Não, você não necessariamente volta. Você chega em Santiago e acaba a viagem, né? Mas, enfim, então era algum trabalhador, alguma pessoa da região, ou morador. Só que até você, né? O meu tamanho, eu tenho 1,51 m. Assim, eu sou pequenininha, Não, e mulher, né? mulher. A gente vive esse medo, né? E aí vem um homem no sentido contrário, até ele passar, e eu tá a tempo suficiente longe para ter certeza olhando para trás, que não né? aconteceu nada, né? Mas enfim, foram 3 vezes, e uma vez um cara me abordou de uma maneira meio inadequada, assim, mas assim, não, no geral me senti muito confortável, muito segura, e você tem telefones de emergência para quem ligar, e a maioria das vezes tem outros peregrinos na estrada. É que eu, às vezes, fazia uns horários meio alternativos, então nem sempre eu via gente, mas E dorme aonde? em albergue. Quer dizer, tem um monte de alternativa para fazer o caminho de Compostela. Tem gente que vai, fica em hotel e tal. Eu fiz o caminho roots. Roots total. Eu fiz o caminho albergue, beliche, dormindo em quarto comunitário, mochilinha. O que mudou nessa viagem? Quem é a Andréia antes e pós esse percurso? Acho que eu fui atrás de cura. Esse caminho, para mim, tinha uma intenção de me curar de algumas frustrações, de algumas decepções e dessa dúvida, né? Onde que eu quero estar agora? Mas, no fundo, eu acho que ele era um processo de cura que eu precisava viver. E a caminhada, né? Você acordar durante 30 dias ou mais, né? E tudo que você tem para fazer é sair do ponto A e chegar no ponto B e dar conta fisicamente dessa trajetória e seguir as setas e saber para onde você São tem que ir. São quantas horas? Eu andava umas 8 horas por dia, mais ou menos, assim. Eu andei uma média de 26 quilômetros por dia. Então, mais do que meia maratona por dia eu fazia, né? Teve dia de eu andar 35 quilômetros, assim. Eu cheguei quase engatinhando. Como é que é? Não, carregava. Então, eu tinha uma mochila que eu consegui baixar para 3,5 kg de peso. Aí eu tinha 1 litro de água, então eu carregava 4,5 kg comigo, porque dizem que você não deve passar de 10% do seu peso corporal. Então, e eu peso 48 quilos, então eu não podia ter muito mais do que 4,5 kg comigo. Então eu consegui baixar para 4,5 kg com a água, levava castanha, coisa para comer, banana, você acha coisa no caminho também, e eu parava para comer, eu tomava um café, eu comia alguma coisa na metade da manhã, parava para almoçar e depois chegava no albergue no final do dia, exausta, tomava um banho, jantava e ia dormir. Então era essa a minha rotina. Lavava minha roupa, né? Porque eu tinha 2 calças, 2 camisas, assim, você não leva nada. Então você tem que aprender a viver durante 30 dias com o mínimo. E isso é uma das grandes lições, assim, né? Eu fui imensamente feliz com 2 camisetas, 2 calças. Sabe assim? Uma jaqueta pro frio e deu, sabe? Meu tênis, um chinelo, uma papete, assim, pra se eu precisar. Então, isso é incrível você perceber que aquilo que a gente acumula materialmente, claro que tem algum valor, mas a gente atribui muito mais valor do que efetivamente tem pro que nos faz verdadeiramente feliz, eu acho. Então, acho que isso foi muito interessante. A outra coisa é aprender a integrar corpo e mente. Porque a gente vive aqui, né? Esquece que tem um corpo que é o que nos conduz pela vida.
No caminho não tem como. Ou você presta atenção no seu corpinho, ou você está ferrada, assim, porque o seu corpo te dá sinais que a gente aprendeu a ignorar. Só que no caminho, se você ignora um sinal, tipo, eu cheguei a ter 6 bolhas no pé. E olha que pra curioso. andar, né? E para andar, assim. Então, você tem que... Seu corpo começa a te dar sinais, você tem que parar, prestar atenção. Você tem que estar ali, corpo e mente, o tempo inteiro integrados. Isso é muito incrível, assim, sabe? Resgatar esse lugar de integrar corpo e mente. E no caminho você não tem outra opção. Não tem outra opção. Você aprende na marra que você tem que estar ali presente no seu corpo. Queria saber... Não, Pode falar, não, pode falar. Eu queria saber de você 2 coisas. Uma é como é que é ser uma mulher grande executiva no Brasil e o que você cresceu como executiva fazendo esse percurso, esse trajeto. Eu acho que eu conectei com a minha essência, né? Eu reconectei com a minha essência, com quem eu sou, com quem eu sempre fui e com quem eu me tornei, né? Porque não é que a gente é uma coisa estática ao longo da vida. Algumas coisas são nossas, acho que a gente carrega com a gente ao longo da vida. Tem outras que a gente vai sendo ensinada e às vezes elas tapam aquela versão da gente que é mais autêntica. E eu acho que o caminho me reconectou com aquilo que é mais essencial meu. Inclusive, eu sabia que eu queria trabalhar com regeneração e eu saí dali tendo essa certeza. Eu não sabia direito ainda como, mas eu sabia que era o que eu ia fazer. E eu acho que essa presença tem me feito muito mais interessante profissionalmente depois que eu voltei, porque quando eu tô numa reunião, de conselho, quando eu estou desenhando um projeto, quando eu estou conversando com alguém sobre uma ideia, eu não estou mais no celular com a cabeça no almoço. Você sabe assim, eu estou ali. No presente. Sabe? Eu aprendi, eu acho, ou resgatei essa capacidade de assim, estar focada naquilo que eu estou fazendo e me entregar totalmente para aquilo, e depois totalmente para uma outra coisa. Depois, isso tem sido muito bom. Sabe? Eu tenho sido infinitamente, eu acho, mais criativa, mais potente, mais focada, mais produtiva, porque você também termina, né, mais rápido. Sim. Ao mesmo tempo que eu também entendi que tem certas coisas que a gente tem que amadurecer. O caminho também me ensinou isso. Um dia de cada vez. Aceita. Assim, outra lição linda, eu acho que o caminho me ensinou foi confiar um pouco, sabe? Que aquilo que chega pra gente é o que a gente precisa, mesmo quando a gente não entende. E também entender que do mesmo jeito que chegou aquele trem que te atropelou, que vai vir alguém e que vai vir a solução e que aquele lugar onde você está agora é onde você tem que estar para dar um próximo passo. Aceitar que a vida é rica nesse sentido, de te oferecer aquilo que você precisa, mesmo quando você não entende totalmente. Isso também é uma estratégia de liderança, né? Sim. Porque acho que a gente aprende a ter a ter mais perspectiva sobre as coisas que acontecem. Então, aconteceu alguma coisa, você não entra em pânico, você não pira, você não fica possessa, você fala, tá, pode ficar com raiva, faz parte, mas dá 2 minutos você fala, calma. Tem uma crise, tem que gerenciar. Por que tá isso? O que tá aí? Vamos lidar com o que tem que lidar, o que tá acontecendo, por que isso aconteceu e bora resolver, entendeu? Vamos seguir pra próxima. E eu acho que isso tinha, assim, eu chegava exausta, juro. Teve momentos onde eu falei, em que momento que eu tive essa ideia de jirico, de estar aqui, caminhando há 8 horas, que essa cidade não chega, cadê esse albergue, pelo amor de Deus, que eu não consigo dar mais um passo. E aí eu chegava e falava, não, amanhã... Não dá pra pedir carona? Acho que tem gente que se quer pedir, mas é meio uma heresia, né? A ideia é que você chegue andando, né? Mas eu já juro, teve um dia que eu parei e falei assim, eu não saio daqui nunca mais. Eu vou ficar aqui sentada, alguém um dia me acha, porque eu daqui não dou mais um passo. Eu não consigo andar mais, é impossível. E aí aparecem os anjos do caminho,
que isso acontece muito no Caminho de Santiago. Apareceu um moço, um inglês lá, um chefe de 26 anos, chamava George. Ele viu que eu tava ali largada, chorando, né, no meio do chão, na estrada. E aí ele chegou pra mim e falou assim, você tá bem? Eu falei, não, eu não tô bem. Aí ele falou, eu vou te acompanhar, eu te acompanho até o final, até a gente chegar na cidade. Eu falei, não, você anda muito rápido, eu já vi você andando. Ele falou, não, mas eu tô muito cansado também. E esse último, que é muito louco, você anda 26 quilômetros, os últimos 2 parece que não acabam nunca, né? Ele falou assim, esse último sprint aqui é sempre mais difícil, então é mais fácil fazer com alguém. Aí ele me segurou, assim, me levantou, eu levantei, aí ele falou, eu vou te ensinar uma técnica de como você andar, ele me ensinou um negócio pra você andar levantando o joelho, assim. Aí a gente foi conversando, ele foi me contando a história dele, quando eu vi, eu tinha chegado. Tirou o foco dali, né? Exatamente. Aí eu cheguei, e você chega e fala, não vou, amanhã chega, não... Chega, acabou a brincadeira, não quero Agora mais. vou pedir uma carona. Nossa, eu acordava no outro dia louca para pôr minha roupa e ir para a estrada. Era uma coisa muito interessante. Você tinha um processo de renovação noturna, em que eu dormia, eu acordava, eu falava, bora seguir, vamos para a próxima. Vamos para a próxima. E assim você anda 800 quilômetros. 800 quilômetros. Mas foi demais, foi incrível. Eu saí curada. Saí preenchida, assim, tendo preenchido vazios, os vazios, né? As dúvidas e as frustrações. Pelo menos entendendo elas melhor, sabe? E pronta para descobrir uma nova Andréia, numa nova etapa, de um novo jeito. E aberta para a vida. Acho que foi muito bom. A gente quer saber aí da nova Andréia, da nova etapa no próximo bloco, porque a gente está aqui nesse bate-papo super agradável, curioso também, né? Com a Andréia Álvares, executiva de sucesso e que hoje desenvolve sistemas regenerativos para diversas empresas. A gente vai dar uma pausa muito rápida, mas já voltamos a conversar aqui um pouco mais sobre a trajetória profissional e pessoal da Andréia. Até já! Estamos de volta com o nosso programa Perfil e Negócios aqui no canal Empreender. E hoje eu estou conversando com a Andréia Álvares, que tem uma trajetória que inspira mulheres e homens do mundo dos negócios. Andréia, eu queria saber de você agora, como que você lida com a desigualdade de gênero nos projetos que você atua no mundo corporativo, né, com seus liderados? Como que funciona? Eu acho que assim, a consciência de gênero, ela chegou para mim mais ou menos quando eu tinha... Ela voltou para minha vida quando eu assumi como presidente da operação de bebidas no Brasil. Porque é curioso, assim... Isso que ano? 2010. Porque eu venho de uma família feminista. Avó feminista, mãe feminista, pai que apoiou uma mulher feminista, né? Minha mãe foi fazer doutorado nos Estados Unidos em 1980 e meu pai acompanhou a mamãe, que é algo raríssimo naquele momento. Então, assim, eu venho de uma família onde as mulheres sempre trabalharam, estiveram fora. Minha avó, em 1935, escreveu um artigo para um jornal em Uberlândia chamado Como Entendo o Feminismo, aos 17 anos de idade. Caramba! Então, assim, eu venho de uma família onde essa questão de gênero e das mulheres ocuparem espaços de protagonismo nunca foi uma questão. E é muito curioso que durante muitos anos eu achava que eu não tinha nem que tocar no assunto, não importa se eu sou homem, se eu sou mulher, não importa se eu sou competente, vamos embora. Então eu evitava, inclusive, a discussão. Só que quando você vai subindo em níveis hierárquicos nas empresas, você vai vendo que, assim, eu costumava falar assim, a altitude vai aumentando e você não tem mais mulher na paisagem, né? A paisagem as mulheres vão desaparecendo no horizonte. Mulheres negras, então... Não, aí, então, nem, não existiam, né?
assim. Agora, graças a Deus, estão aumentando em número e presença, mas ainda é raro. E é muito pequeno, considerando todas as equivalências de proporção que a gente tem. Então, mas durante muito tempo eu quase que evitava o assunto. Só que quando eu assumi a posição de presidente do negócio de bebidas, falei, não é todo mundo que veio de um lugar ou de uma família que ofereceu essa potência de falar, você pode ser o que você quiser, independente de quem você seja. Isso não é comum, não é como as mulheres são educadas, em geral. Aliás, não só mulheres, mas não é como as mulheres principalmente são educadas de um modo geral. E o sistema está desenhado por homens para homens. Então, homens brancos para homens brancos, né? Então, se não tiver uma intervenção sistêmica, se você não mudar as regras do jogo, se você não repensar os critérios de sucesso ou de referência, isso aqui vai durar 300 anos, que é o que a gente vê lá nos estudos todos, né? Só piora, era 120, foi para 180, 230, só piora, assim, o tempo para você ter mudanças substanciais. Aí eu falei, não, eu tenho um papel, eu tenho uma responsabilidade, eu ocupo um lugar de poder, eu tenho que usar esse lugar para fazer alguma mudança. Então, eu sempre tive uma postura de aumentar os quadros femininos e, recentemente, mais na Natura, de ter essa consciência, inclusive racial, que até então eu não tinha, né? E que ela foi virando uma coisa mais intencional, né? Temos que mudar as regras para assegurar que no tempo você vai ter um contingente suficiente de pessoas para você escolher de dentro para fora. Agora, até lá, vamos ter que fazer um monte de alternativas, né? E criar sistemas e programas afirmativos mesmo, em que você efetivamente reduz o tempo através de um mecanismo artificial por um tempo. Sim. Assim, eu sou super apoiadora de todas as alternativas afirmativas, porque eu acho que elas são importantes se a gente não quiser que a inércia aconteça. Então, isso virou uma pauta minha que foi crescendo. A minha presença em alguns espaços, do ponto de vista de gênero, já era algo, né? Então, eu comecei a participar de conselhos, eu comecei a participar de alguns lugares onde eu era... Eu fui a única mulher quase... Nossa, no começo, quase em todos os lugares. Aí, depois... Como é que o machismo era com você? Porque você é mulher, você é baixinha, né? Como é que era isso? Porque são coisas simples, né? Desde interromper durante a reunião, como é que era? Acho que eu já experimentei todas as formas de machismo possível, mas eu acho que aí, talvez a minha criação tenha me blindado e um pouco a minha personalidade. Eu nunca me intimidei, assim, nunca me intimidei muito. Inclusive, quando eu sentia que não existia espaço, quase que era um estímulo, assim, pra falar assim, eu ainda vou sair daqui com todo mundo prestando atenção em mim. Te desafiavam sem saber, né? E eu também fui vendo que, às vezes, nem era maldade, não é que é um maquiavelismo, é uma construção cultural do qual somos todos sujeitos. Então, eu também acho que comecei a ver humanidade no outro e comecei a ficar com menos raiva e com mais vontade de, talvez, chegar perto, e acho que isso também ajudou. Então, acho que eu já usei todos os mecanismos, desde o humor até a repetição 3 vezes da mesma frase, até que escutassem, até o apoiar outras mulheres que falam, porque eu já tive muitas reuniões onde a mulher fala uma coisa, aí um outro sujeito fala a mesma coisa ou interrompe, aí eu falo, voltando no que fulana falou, né? Então, também já fiz esse jogral de ajudar a apoiar mulheres que, quando elas começaram a aparecer, né, que estavam no mesmo espaço, e implementar programas de formação, né? Há um tempo atrás, eu participei de um programa com a Beth, não sei se você conhece a Beth Eliane Schmeidler. Claro, a Beth esteve aqui já. Então, elas me convidaram para fazer mentoria, na verdade, para participar da seleção no júri, e aí depois eu virei mentora de 6 mulheres negras daquele programa. A gente do Mulheres do Brasil, né? Era do Mulheres do Brasil, mas era também como que chama Mulheres... Daqui a pouco eu vou lembrar, me fugiu agora, mas as meninas estão no Mulheres do Brasil, mas elas têm uma agenda de formação de mulheres que é incrível. E aí eu, durante
2 anos e meio eu mentorei 6 mulheres negras num processo de mentoria coletiva, que foi super legal. E na Natura também, vários programas, né? Desde o manifesto que saiu, até depois que eu já nem estava mais lá, mas toda uma agenda de representatividade, de participação, que quando eu cheguei me chamaram a atenção para isso e eu falei, precisamos mudar isso aqui um pouco. Sim. André, que conselho que você dá para meninas e para as mulheres que aspiram sucesso profissional, pessoal, êxito no mercado de trabalho e querem justamente fazer essa carreira no mundo corporativo? Sigam em frente. Sigam em frente, estudem, se preparem, mas além disso, eu acho que assim, se joguem em projetos audaciosos, em ideias que você sente que é a coisa certa a ser feita, independente de talvez racionalmente ou sob os critérios de grana ou de exposição não pareça ser a coisa mais óbvia. Se no seu íntimo você sentir que aquilo faz sentido, segue essa intuição. Né? A gente vai ficando mais velha, vai ficando meio bruxa boa, né? Porque também usaram esse nome de bruxa para, né, criaram a ideia errada, mas né, essa bruxa incrível que a gente tem, que a gente também apaga, que a gente aprende até a não dar atenção, não né? dá atenção. Então, acho que eu tenho me conectado, o caminho também me ajudou a me reconectar com escutar minha intuição, essa presença ajuda a gente a reconectar com essa intuição. Então, crie os seus rituais diários de recolhimento, de pausa, pausem. Criem as pausas. As pausas, elas são vitais para a gente não só decidir melhor, como escutar essa intuição, como respirar antes de sair fazendo. A gente tem essa mania inercial, né, de sair desembestada fazendo as coisas. Acho que a gente não precisa estar nesse ritmo 24/7, do imediatismo. Respire, ande, caminhe, encontre a sua válvula de escape, assim, de caminhar a fazer algum hobby que você curta, se você puder, né? Tem muita gente que não tem essa escolha, potência, né? E durante muitos anos na minha vida eu também não conseguia. Eu tinha 3 filhos para criar, assim, só se eu acordasse às 4 da manhã todos os dias, se bem que tem gente que acorda às 4 da manhã todos os dias, né? Mas há momentos na vida em que não dá para ter tudo isso, mas 5 minutinhos desse respiro fazem maravilhas. E sigam em frente, continuem se atualizando e aprendendo e mantenham a curiosidade viva. E como que você vê a importância da família? Rede de apoio, eu acho fundamental. No meu caso, a minha família é minha rede de apoio primária, mas minhas amigas também são. Então, eu acho que... E tem gente que tem famílias mais estruturadas, menos estruturadas, mas encontra ao longo da vida famílias que vieram ao longo da vida, que não são onde você nasceu às vezes, mas essa rede, ela é muito importante, né? Ter rede de apoio faz toda a diferença. Fez na minha vida inúmeras vezes e continua fazendo. Então, cuidem das relações. Saibam aquelas relações que são determinantes e invistam nelas, que elas fazem diferença. Com certeza. Bom, André, você sabe melhor do que ninguém que o mundo corporativo está passando por revoluções e o empreendedorismo e o empoderamento feminino passa por tudo isso. Mas depois do intervalo a gente vai explorar esse assunto, tá? E você que está aí do outro lado nos acompanhando nesse bate-papo maravilhoso, fica aí. A gente vai rapidinho para o intervalo, mas já voltamos. O programa Perfil e Negócio está de volta. Eu recebo aqui hoje a Andréia Álvares, que está compartilhando com a gente suas experiências e vivências pessoais e profissionais aqui no bate-papo de alto nível, tá? Bom, Andréia, o termo ESG
ou ASG, né, que você explicou agora, eu não sabia, que são meio ambiente, responsabilidade social e governança, está cada vez mais presente no ambiente corporativo e nas instituições em geral. As empresas têm adotado o conceito em suas agendas corporativas de verdade mesmo, não é wash. Acho que tem sim e não, acho que tem verdade e tem washing também. Acho que tem de tudo, até porque o mundo está em transformação. Mas eu acho, e atualmente até tem até uma onda anti-ESG acontecendo no mundo, nos Estados Unidos, na Europa, porque tem grupos que são resistentes a essa mudança e que estão questionando a sua capacidade de implementação numa agenda que, principalmente na Europa, virou muito regulamental, né? Assim, a regulamentação europeia está criando muitas necessidades de relatorias, de reportes, de análises de informações que a maioria das empresas não tem, isso custa caro, tem uma demanda, e de reportá-las. Então, é um processo árduo que precisará acontecer, está no meio desse processo, então tem muita resistência acontecendo no mundo inteiro. E tem gente, né, que entra nisso por conveniência, por crença ou por constrangimento. um dos três acontece, né? Então eu acho que quem entra por constrangimento ou por conveniência faz o necessário, o mínimo necessário para passar. É o wash? É esse Algumas wash? chegam a ser washing, porque eu acho que elas chegam a criar a sensação nos outros de que as coisas estão andando quando elas não estão andando de verdade, e isso impede que a agenda aconteça. Era preferível falar, não dei conta de fazer ainda, né? Mas estou me preparando, do que falar que está fazendo ou dizer um monte de coisas e na prática não operar. Um pouco de descasamento entre ambição e prática vai acontecer sempre, porque na verdade muitas vezes você também aspira a algo e aí até você chegar a dar conta de fazer aquilo é natural. Desde que isso seja transparente, olha, eu aspiro chegar lá, estou aqui e esse é o meu caminho, eu não vejo problema nenhum. O problema é falar, eu já estou lá quando você nem começou a andar. Sim. Então, e aí é o washing mais claro que você tem. Então eu acho que tem hoje um processo de adaptação, de transformação, é árduo a mudança e existem resistências. E acho que as resistências elas vêm porque é difícil implementar, porque os negócios não foram desenhados para pensar nas externalidades ou nos impactos que eles criam sobre o meio ambiente, sobre o social e a questão da governança, né? Quem faz o quê, qual é a transparência que você dá, como é que você cria estruturas que estão mais imunes à corrupção ou ao conflito de interesses ou, né, ou à má prática de governança mesmo, ao descontrole, ao não conhecimento. Então, acho que tem uma série de agendas que precisam ser melhoradas, mas eu acho que está mudando. Mas eu acho que está mudando porque, primeiro, as evidências objetivas não são científicas, porque as evidências científicas existem desde 1972, quando o primeiro relatório em Estocolmo foi publicado, que falava os limites para o crescimento são reais, não dá para crescer desse jeito, a gente vai bater contra um muro. Em 72, né? Aí depois disso já teve a Eco 92, já teve a Rio Mais 20, tem uma COP por ano, né? A gente teve a COP 28. Então, enfim, não faltam evidências dos impactos ambientais. A agenda social tem crescido nos últimos anos, para a gente olhar não só para a questão ambiental, mas também para os impactos da exploração humana e das diferenças entre possibilidades que grupos populacionais têm e dos privilégios que ainda são controlados por muito poucos, e como o sistema que a gente hoje tem, e eu vou falar que é o sistema capitalista, mas não é só, assim, esse modelo de capitalismo que a gente evoluiu para ele, com o neoliberalismo extremo, ele acelera o processo de concentração do poder e da riqueza. E a gente está vendo isso, é gritante, assim, ele está desenhando, não é que esse é um resultado inesperado, é o resultado do desenho do sistema. Então, se a gente não criar mecanismos que mudem essa trajetória, a gente vai continuar vendo a concentração de renda bizarra que a gente viu. Saiu o relatório da Oxfam semana passada,
em que nos últimos 3 anos os 5 homens mais ricos do mundo dobraram o seu patrimônio, enquanto 5 bilhões de pessoas perderam renda. Os 5 homens mais ricos do mundo hoje detêm 800 bilhões de dólares, 800 bilhões de dólares de patrimônio e riqueza. 800 bilhões em 5 pessoas. Tá errado, não pode, a gente não pode ter e o problema não são eles, não é? Até eles mantêm o sistema assim, mas o sistema está desenhado para que isso possa acontecer. Né? Não, e que possa acontecer. Então a gente tem que criar limitações para a distribuição desse valor, para que ele chegue na ponta, não é possível. Então, essa agenda, como ela envolve transferência de poder e valor criado, ela tem transferência de privilégios, né? Ela tem muita resistência e ela continuará tendo resistência. Mas ao mesmo tempo, eu acho que tem uma agenda ambiental, pelo menos, que está muito gritante. Todo mundo viveu na pele os efeitos da crise climática o ano passado, nas temperaturas bizarras, nas enchentes já estamos vivendo inesperadas, em 2024, estamos vivendo também, de né? novo. Agora a Europa experimentando temperaturas de menos 35, 40 graus. Assim, são extremos climáticos muito gritantes. Os corais no planeta estão sendo dizimados. Eu li um dado outro dia que 85% do estoque de peixe do planeta está no limite do colapso. Sim, até 2050 vai ter mais plástico no oceano do que peixe, se a gente continuar nesse ritmo. Os microplásticos. Então, assim, só que ao mesmo tempo você tem esses dados catastróficos e a gente se sente minúsculo. Fala, ai não, deixa vir o cometa, né? Vou aqui viver, não vou poder fazer nada a respeito também. Então, também tem que ter, eu acho, um cuidado entre esse discurso catastrófico e talvez uma agenda que fala, estão aqui os fatos, vamos lidar com eles, uma coisa por vez, um dia por vez, fazendo o que cada um pode e fazendo mudanças estruturais que aceleram a transição aonde você pode acelerar. E eu fui para a COP de Dubai no ano passado, eu já fui para 4 COPs na minha vida, né? E a Explica também o que é COP. A COP é um evento que acontece todo ano, há 28 anos, desde a Rio 92, que se chama Conferência das Partes. É um evento da ONU que reúne as nações do mundo para discutirem os seus compromissos, a agenda climática e como que cada país vai contribuir para a melhoria da agenda climática no mundo. Então você tem compromissos que as nações fazem, e são as nações que fazem esses compromissos de como elas vão lidar com as emissões de gases de efeito estufa que as suas economias e o seu modo de vida produz. E aí, a cada ano você vai lá para avaliar, e cada ano também você tem agendas diferentes. Cada dia tem um tema, finanças, floresta, bioeconomia, gênero, enfim, cada dia tem uma agenda. E teve a última, foi em Dubai, muito controversa, uma COP num país petroleiro, né, com uma agenda de transição de combustíveis fósseis e com uma pressão das nações produtoras de combustíveis fósseis muito grande. O Brasil teve uma participação interessante, mas que depois teve suas complicações, porque no meio a gente também anunciou que tinha se juntado ao OPEP+. Então, enfim, foi muito, como é o mundo, muito contraditório. Né? Mas muito interessante, assim. E na segunda-feira, antes de fechar o evento, o texto que saiu era um desastre, assim, era desastroso. Eu lembro de ir embora para casa e falei, não vai acontecer nada, assim, tipo, não é possível que a gente vai chegar aqui e não vai sair nada. Só que a pressão pública foi tão forte, que provocou uma revisão do texto, e o texto que foi publicado no fim da COP foi um texto que pela primeira vez falava que o planeta precisa sair de combustíveis fósseis até 2050. E isso, escrito num documento que 190 e tantas nações assinam, é um marco. Tem muita gente que é cínico e crítico das COPs e fala que é muito discurso e pouca prática. Eu consigo entender essa discussão, mas quando você tem esse consenso do ponto de vista de concordar com uma agenda de que o mundo precisa transicionar para um outro modo de vida, eu fico esperançosa. Eu acho que tem muita coisa para fazer, agora tem que trabalhar e fazer essa agenda ser implementada, mas eu acho que o mundo despertou
por sentir na pele, e não é mais uma discussão teórica, científica. Eu vi a enchente, eu senti o calor. Eu tô vendo o que está acontecendo. Eu vi a seca, eu vi a Amazônia, eu vi os peixes flutuando porque foram cozidos naquela água. Os corais no litoral da Flórida foram cozidos. A temperatura era quente, você entrava na água, era quente. E aí você destruiu o coral. Assim como a gente matou milhares de peixes na Amazônia porque eles foram cozidos na água. Então isso é muito evidente, você não tem como fechar o olho e falar isso não está acontecendo, né? E eu acho que a pandemia, em algum nível, por mais que a gente tenha voltado para um modo de vida que eu acho pior do que era antes, assim, eu vejo o trânsito e falo, a gente não aprendeu nada. Mas eu acho que em algum lugar muito profundo, muito íntimo, todos nós nos demos conta de que pode ser diferente, que deve ser diferente. Porque a gente viu que todo mundo parou e ficou dentro de casa. A gente tinha um outro modo de vida, né? A gente foi obrigado. E a gente viu que a gente está vivendo uma inércia de um estilo de vida que foi escolhido. Ele não é a única forma de existir. Só que eu acho que aí a gente voltou para essa vida que a gente está vivendo e a gente sabe que ela está errada, mas a gente não sabe como mudar. E eu acho que tá todo mundo com ansiedade, com depressão e em crise, porque fala, eu sei que esse não é o modo de vida que eu devia ter, mas eu também não sei como fazer diferente. Muito pequeno também, né, de como mudar. Né? Então eu acho que agora, eu acho que as organizações, as empresas que têm um poder imenso, têm a responsabilidade de pegar essa agenda e transformá-la em algo que as pessoas também podem aderir a ela. Tem muita coisa que o indivíduo pode fazer? Pode. Você pode cuidar do seu lixo, você pode comprar menos, você pode comprar mais consciente, você pode olhar onde você está investindo seu dinheiro, você pode andar menos de carro. Tudo isso a gente individualmente consegue fazer. Mas tem algumas coisas que não dependem do indivíduo. Depende do poder público e depende das empresas. O que você entende que as grandes empresas podem fazer? Mudar seu portfólio de produtos, melhorar sua cadeia de valor, pagar mais justamente seus colaboradores e sua cadeia de valor, quantificar o seu impacto ambiental e fazer algo a respeito, desenvolver produtos mais ecologicamente responsáveis, ter uma governança mais transparente, não corromper. Tem um monte de coisa que as empresas podem fazer que ajudam para que a gente tenha as chances e que as condições estejam dadas para que a gente opere de um outro lugar, com mais respeito pelo planeta, com mais respeito pelas pessoas. E você, e você atua nos conselhos de grandes empresas, né, hoje? Hoje são quantas? Hoje eu estou em 6 conselhos, na verdade. Eu sou presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Ethos. Eu estou no conselho de 3 empresas internacionais, uma canadense, uma suíça e uma holandesa californiana. E eu estou em 3 empresas brasileiras, ou no conselho consultivo ou no conselho deliberativo. E nessa experiência nos conselhos ou de outras, nessa vivência, né, também de ver de perto outras empresas, você vê que elas estão abertas para essa mudança? Acho que algumas sim, outras menos. Eu acho que todas sabem que precisam dizer que estão, mas a gente vê a diferença, e eu no Ethos eu consigo ver isso muito claramente, do nível de engajamento que as empresas têm com a agenda que é colocada, de transformação. E aí, diferentes ritmos, diferentes ambições. Eu vejo uma mudança, mas eu vejo uma mudança positiva. Eu vejo mais vontade de aprender, de mudar e de, pelo menos, estar perto. Você vê que há Acho que sim, acho que sim. Eu acho que ainda a gente é excessivamente direcionado por EBITDA, por lucro, né? Esse acaba sendo o indicador principal sempre. E eu não digo que ele deva deixar de ser um indicador importantíssimo, eu só acho que ele não é o único. Você acha que há como conciliar lucratividade e também ESG? Principalmente se você tem consciência daquilo que você faz, que dá lucro e que é mais ambientalmente e socialmente responsável, e aquilo que não. E eu acho que existe uma falsa crença de que sustentabilidade só gera impactos negativos do ponto de vista econômico. Não é verdade. Tem muitas escolhas ambientalmente responsáveis que, inclusive, são mais eficientes.
Talvez não no T0, né, no momento zero, mas com certeza no tempo Tipo elas o são quê? mais eficientes. Eu vou dar um exemplo da Natura que eu acho incrível. Por exemplo, a Natura em 2007 decide usar álcool orgânico nas suas fragrâncias e nos seus produtos. Foi a primeira a usar e quase que assim, e ajudou muito no desenvolvimento da indústria do álcool orgânico no Brasil. Na época, que era um produtor incrível, que é o Leontino, da Native, que iniciou esse processo, e a Natura foi um dos grandes clientes que comprou e parceiros nessa agenda. Na época, eu vou chutar números direcionais aqui, porque não são exatamente isso, mas existia um preço maior pelo álcool orgânico, 30%, 40% mais caro, e a Natura peitou este preço adicional, o que hoje ele basicamente está em linha e ele na verdade, hoje o álcool orgânico não é mais caro do que outras alternativas de álcool. E ele é muito procurado e a Natura hoje, por ter esse histórico de tantos anos, conseguiu incluir na sua rentabilidade este valor, conseguiu eficiências em outros lugares e ao longo do tempo o preço dessa commodity acabou caindo expressivamente e hoje nem é uma questão e ela está há anos e anos e anos usando álcool orgânico na sua produção, o que cria valor de marca. Sim, né? Com O que certeza. cria um diferencial competitivo Mudou o e paradigma, de posicionamento. Então a Natura é muito conhecida pela sua consciência ambiental e ela é através das ações que ela faz. Não o discurso que ela tem apenas, são as ações. E isso constrói valor de marca no tempo também, né? Então esse, por exemplo, é um dos exemplos. Mas tem outros, inclusive cuidados com os colaboradores. Tá mais do que provado que investimento em diversidade, por exemplo, cria maior criatividade, cria maior, inclusive, redução de risco, porque você tem mais pontos de vista olhando para o mesmo problema, então mais perspectivas são colocadas num determinado momento onde uma decisão tem que ser tomada, e isso evita possíveis riscos reputacionais ou mesmo de decisão lá na frente. Então, eu acho que é tudo uma questão de olhar, né? E de curto prazismo, ou você entender que você está aqui num jogo que é uma maratona, não é um sprint, né? De 50 metros. André, olha, eu realmente estou muito feliz com a sua presença. Eu não sabia quer dizer, imaginava, mas não imaginava que seria tão maravilhoso esse papo. Caramba, muito obrigada pela presença, por estar compartilhando aí suas trajetórias de vida pessoal e profissional. Um aprendizado, tá? Parabéns pela trajetória. Obrigada, foi uma honra e um prazer. Obrigada pelo convite. Gente, hoje eu recebi aqui em nossos estúdios, no canal Empreender, Andréa Álvares, que é executiva com uma trajetória única, irrepreensível no mundo dos negócios. O programa chegou ao fim, mas hoje você pode também assisti-lo na íntegra no YouTube, /canal Empreender, porque assistir já é um ótimo negócio. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.